nós recebemos aqui no programa Olho Vivo de hoje a advogada Liliane Américo. A advogada Liliane Américo, ela é filha de Luzia Rolim, a inesquecível Luzia, da difusora Rádio Cajazeiras, que fala, ela que eu dizia, inclusive, mais cedo a Liliane, é uma vítima direta e, ao mesmo tempo, indireta, porque você perdeu a sua mãe, né? Eu sei que é muito difícil, né, para você falar sobre isso, entendo, mas é algo que é necessário. Você, inclusive, tem consciência de como é necessário falar sobre a necessidade de termos fiscalização em obras, porque esta semana mais uma família chora, assim como você também se emociona, a perda de um ente querido a partir de uma construção civil, um desabamento de uma estrutura. Então, Liliane, eu quero lhe agradecer, inclusive reconhecer a sua coragem, a sua bravura de vir aqui para falar sobre um tema tão delicado que certamente é muito forte para você estar falando sobre isso nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos que assistem. Realmente, assim, ver tudo isso se repetir, é como eu comentei. Estava comentando com colegas de profissão, pessoas que também são advogados, e também, na época, eu comentei com colegas que são de outras profissões, como engenheiros civis e pessoas que têm conhecimento e que observaram toda essa situação desde o ano passado, desde a situação da minha mãe e de Maria Luísa, né, que foram duas vítimas desse acidente no ano passado. Coincidentemente, fez esse acidente com os pedreiros, especialmente com Edinho, com essa vítima Edinho. Aconteceu 1 ano e 1 mês, exatamente 1 ano e 1 mês depois do que ocorreu com a minha mãe, né, com a minha família, com a gente que foi vitimado, né, que a gente é vítima indireta dessa situação. Então, isso é uma questão que é preocupante. Diversas pessoas chegam para a gente, para parentes, e amigos e etc. chegam para a gente e perguntam e comentam, inclusive nas redes sociais daqui da TV Diário, quando noticiam isso. Na época que noticiaram o caso da minha mãe e de Maria Luísa, essa preocupação foi generalizada. Depois que a gente vê uma coisa dessa acontecer, a gente se preocupa, né? A gente começa a pensar e repensar sobre as questões de construção, seja domiciliar, seja no âmbito da privado, né? Do imóvel privado da gente, como também com relação a obras públicas. E a gente se debruçou, eu me debrucei sobre isso, sobre pesquisas, e li bastante sobre isso. E está faltando, na minha concepção e no meu ponto de vista, como advogada e como pessoa, como ser humano, como filha de uma pessoa que foi vitimada num acidente desse, e agora observando a situação de Edinho, me compadecendo com os familiares, que há uma necessidade de fiscalização maior dos entes públicos daqui da cidade de Cajazeiras. Especificamente, no âmbito municipal, a gente tem a CEPLAN, que é um órgão que ele tem por dever estar fiscalizando essas obras. A gente tem o CREA, que já é um órgão que é o quê? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que ele atua no âmbito do Estado, né? Todo Estado do Brasil tem um CREA, e ele tem um centro aqui, vamos dizer, um polo aqui em Cajazeiras, que ele é um órgão que ele está, vamos dizer assim, ele tem por dever atender a região, né? Não só o município de Cajazeiras, mas municípios menores circunvizinhos. Então, assim, é muita demanda. A questão da construção civil está aumentando, a complexidade das construções está aumentando, e a gente não está vendo um acompanhamento de órgãos no sentido de estar ali observando, fiscalizando, prevenindo. Porque, assim, a questão de construção civil, ela não está mais dentro da propriedade privada, como eu falei, mesmo sendo uma propriedade privada. Minha mãe foi vitimada pela queda de uma viga que estava sendo construída em uma propriedade privada, mas aquilo caiu na calçada. E a calçada é uma parte pública, a calçada pública. Ela faz parte do município, ela é uma questão que o município tem que ver, tem que fiscalizar, e é a responsabilidade do município que acontece numa calçada, que a gente chama de uma passarela, né? de uma passarela, basicamente. Apesar de ser a responsabilidade da gente cuidar da calçada, né, fazer obras na calçada, é responsabilidade do dono do imóvel, mas, assim, é uma questão de ordem pública e de segurança pública. A gente tem que passar também a ver uma questão que é o seguinte: além da estética, a gente tem que passar a ver essas construções para além da estética.
Você tem vigas, você tem beirais, você tem marquises, que você observa em vários imóveis, várias edificações privadas, né, que são mais voltados para uma questão de estética, mas elas também têm que se preocupar com a segurança de quem está do lado de fora, porque aquilo pode romper, pode ruir para fora da casa da pessoa e ferir pessoas que estão passando, que estão naquele local. O caso da construção de Edinho, que vitimou o pedreiro Edinho, né, um pai de família, uma pessoa que assim, que a gente acaba se compadecendo e vendo assim, meu Deus, Cajazeiras, no intervalo de 1 ano, tem uma tragédia que, na minha concepção, na minha opinião, vale salientar que é uma opinião privada, é evitável. Evitável no sentido de quê? De que a gente precisa de ART, que isso já foi falado por um profissional aqui no programa da TV Diário e também em outros programas, né? em outros meios de comunicação. O que é um ART? É uma anotação de responsabilidade técnica. Não é só quando a gente vai construir, quando a gente vai reformar, a gente tem que ter essas ARTs, tem que ter um alvará que a gente tem que requerer na CEPLAN, né? Na Secretaria de Planejamento Municipal. E essa questão, assim, como eu falo no quesito público, eu vejo também uma situação que é o seguinte: tem pessoas que sabem, a gente sabe que algumas pessoas sabem dessa necessidade da ART, né, da emissão de um alvará, seja para construção, para edificar uma casa, vamos dizer assim, edificar ela desde o começo, ou então para reformas, né? E a gente tem que informar esses órgãos. Se a gente não informa, que muitas pessoas acabam sendo leigas mesmo, elas não sabem que tem que informar esses órgãos e etc. Mas aí você tem uma situação que esses órgãos eles deveriam atuar de maneira mais, assim, a gente chama no direito de ex officio, ou seja, de ofício. Normalmente eles sabem que está acontecendo essas obras, né? Normalmente, aqui mesmo é uma rua muito, muito movimentada, que a gente está vendo, quem passava em frente via que havia uma construção, uma reforma. Então, esses órgãos deveriam ir para ali, fazer visita em loco, né? Fazer aquela visitação para que fosse ver, né? No caso, eles fossem fazer uma constatação. Se a pessoa que está promovendo a reforma, ela tá seguindo as diretrizes desses órgãos, se ela realmente pediu a emissão de um RT, se está sendo acompanhado por um profissional gabaritado, um engenheiro, um arquiteto, e nessas condições, né? Liliane, diante de mais um episódio triste como esse, né, que vitimou fatalmente o Edinho, como é para Liliane, enquanto vítima direta e indireta, como eu disse, você perdeu a sua mãe, ver que esse problema ele persiste e que um fato como esse expõe, né, justamente essa falha na fiscalização? É frustrante porque assim, a gente tem um receio grande de que isso aconteça novamente. O caso, assim, batendo na tecla mais uma vez do que a gente vivenciou enquanto familiar, né? Enquanto família de Luzia Rolinde e de Maria Luísa, que a gente era muito próximo também da família da menina que faleceu, a gente conhecia a vida toda. A gente tem um receio muito grande de que isso se repita. E foi um caso tão inédito, mas que não é impossível de se repetir nessa cidade, né? E em várias outras cidades. Então, assim, é frustrante, traz um receio grande. No âmbito de edificações públicas, eu acabei vendo a situação da rodoviária velha, né? Chamada tipicamente e conhecida popularmente como rodoviária velha, que é aqui pertinho, que tem uma marquise bem extensa, em que várias pessoas ficam ali embaixo. Então, assim, depois de que aconteceu isso, a gente fica com um trauma muito grande. Então, sempre que a gente vê uma marquise, uma viga, algo que se projete para uma calçada onde as pessoas costumam passar por baixo, a gente fica preocupado, sabe? Então, assim, é uma coisa que você fica pensando, o ente público seria interessante que eles revissem, fiscalizassem com mais afinco essas obras e essas localizações, porque isso pode acontecer novamente com outras pessoas. Chegando agora o Carnaval, que acontece bem próximo a essa edificação, que é a rodoviária velha, tida como rodoviária velha, e meu local de trabalho é aqui perto também, eu fico pensando realmente na segurança das pessoas que estão por ali.